Sejam bem-vindos, aventureiros. Estão vendo esse livro diante de vocês? É conhecido como o livro do herói. Abandone seus sonhos e esperanças. O mal despertou e cabe a vocês fazer algo a respeito. Antes de tudo, você vai conversar com o seu mestre. Ele que vai te dizer como que você vai gerar as habilidades básicas do seu personagem. E qual vai ser o nível inicial do seu personagem. O nível é a medida de poder de um personagem. Quanto mais alto, mais poderoso ele é. Em Tormenta, por exemplo, um personagem consegue ir de primeiro nível a 20º nível, que é o nível máximo. Se você está jogando RPG pela primeira vez, o recomendado é que você comece com um personagem de primeiro nível. Porém, jogadores avançados podem começar no nível que o mestre decidir ou que eles decidirem. Essa decisão pertence ao mestre e aos jogadores juntos. Ele que vai dizer qual é o nível que os personagens estão. Vamos lá. Primeiro passo para você criar a sua ficha de personagem, que você está vendo aí na tela, é você determinar as suas habilidades básicas. Então, todos os personagens de Tormenta RPG vão ser construídos a partir dessas habilidades básicas. As habilidades básicas são força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Essas 6 características representam as habilidades físicas e mentais do seu personagem e vão afetar quase tudo que o seu personagem é capaz de fazer ou não é capaz de fazer. De acordo com o método que o mestre escolheu, ele vai determinar um número para cada habilidade. Números altos dão bônus e números baixos resultam em penalidades. O número 10 em algum atributo significa o básico que um ser humano comum tem. Então o 10, ele não vai gerar nenhum modificador, ele não vai gerar nenhum bônus. O 10 é 0. Tudo que for menos que 10 vai gerar uma penalidade para o seu personagem, e tudo que for acima de 10 vai gerar um bônus de modificador para o seu personagem. É esse bônus de modificador que você vai adicionar nas suas rolagens no dado de 20 lados. Então, por exemplo, se o seu personagem tem 12 de força, ele tem mais 1 de modificador. Se ele tem 14, ele tem mais 2. Se ele tem 16, ele tem mais 3. Se ele tem 18, ele tem mais 4. E assim por diante, sempre em números pares. O livro, ele dá números bases para você colocar nessas habilidades, que são 17, 15, 13, 12, 10 e 8. É um método mais simples, rápido e próprio para você gerar esses personagens. Quase todos os personagens e criaturas de Tormenta são feitos assim. Essa regra permite que os jogadores construam seus personagens longe do mestre, sem precisar rolar os dados. Se você joga D&D, você vai notar que os personagens de Tormenta eles começam um pouco mais forte que os personagens de D&D. Mas isso é porque as criaturas de Tormenta são mais fortes também. Então isso acaba dando uma balanceada, não estranha, tá? Beleza, você tem que determinar quais desses números vai em qual atributo. Vai depender do que você quer do seu personagem. Se você quer que seu personagem seja muito forte, tenha força física e bata com armas de curta distância, como tacapes, espada, lança ou na porrada mesmo, você vai querer um modificador de força muito alto. Então o seu 17 provavelmente vai em força. Se você quer um personagem ágil, que consiga se esconder, consiga realizar saltos, fazer acrobacias e atirar com armas de longa distância, como arco e flecha, bestas ou até armas de fogo, se você for colocar na sua mesa, você vai optar por um atributo de destreza alto. Constituição é a saúde física do seu personagem.
Ela que vai determinar o quanto de vida o seu personagem tem, o quanto de resistência a veneno, frio e cansaço o seu personagem tem também. Então, personagens resistentes são personagens com constituição alta. A inteligência, ela vai determinar o quanto de conhecimento esse seu personagem tem acumulado, quanto de memória ele tem, quantos livros ele leu, o que ele conhece. Ele conhece sobre a natureza, ele conhece sobre magia, ele conhece sobre história, geografia, sobre os nobres, sobre coisas do submundo e do obscuro, do abismo. Também é um atributo para se conjurar certas magias, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Sabedoria alta é aquele personagem que ele percebe muito o mundo à volta dele. Então, a sabedoria, ela é, por exemplo, a percepção do personagem, que são 5 sentidos. Então, o quão longe ele consegue ver, o quanto ele consegue ouvir, um cheiro diferente. Sabedoria também vai entrar para aqueles personagens que quer buscar rastros, pessoas numa floresta, que quer procurar comida numa selva, ou que quer ajudar aquele amigo que se machucou a fazer os primeiros socorros. Então, um personagem com a sabedoria alta é um personagem que tem bastante vivência, é um personagem que ele consegue perceber bem o mundo em volta dele. E por último, você vai colocar carisma alto se você quer que o seu personagem seja bonito, eloquente, ou seja, que ele saiba como falar, com quem falar, que ele saiba mentir, que ele saiba as regras de etiquetas, então como ser diplomático com um nobre, ou como falar no mesmo nível de um ladrão, por exemplo. Então essas são as 6 características básicas para você criar o seu personagem. Determinando isso, a gente vai para o próximo passo, tá bom? Então vamos lá. O próximo passo é: escolha a sua raça. O livro de Tormenta oferece 8 raças, que são as mais importantes e as mais comuns. Cada raça vai modificar suas habilidades básicas, além de oferecer habilidades de raças próprias. Então, por exemplo, o elfo ele vai te dar mais 2 de destreza, visão noturna e etc. Mas eu vou fazer vídeos para cada raça própria, para vocês saberem que raça escolher certinho. Tanto em Tormenta como em Dungeons and Dragons também quero fazer. O quarto passo é escolher a sua classe. Enquanto a raça diz como que o personagem nasceu, a classe é uma espécie de profissão. É a maneira que você escolheu para enfrentar os desafios no mundo. No livro de Tormenta são 13, cada uma com as suas próprias habilidades de classe, que vai estar aí para vocês lerem, tá bom? Um passo a passo bem certinho. Eu também quero fazer vídeos próprios para cada classe. O quinto passo é você escolher suas perícias. Perícias são conhecimentos ou treinamentos mundanos que poucas vezes envolvem combate, mas são vitais para resolver outros problemas. Cada personagem é treinado em um número de perícias que depende da sua inteligência e a sua classe. Às vezes, raças e talentos também vão te dar perícias próprias. No Dungeons & Dragons, até o background vai te fornecer perícias próprias também. Você ter perícias treinadas vai fazer você aumentar o seu modificador em certos testes. Então, por exemplo, só força já seria o suficiente para você tentar, por exemplo, nadar uma longa distância. Porém, se você for treinado em atletismo, você vai ganhar um bônus de proficiência no teste de atletismo, beleza? Esse bônus de proficiência vai ser somado ao seu modificador de habilidade e por fim ao dado. Então você vai ter mais chances de atingir aquela classe de dificuldade, por exemplo, para nadar ou correr longas distâncias ou saltar se você for treinado em atletismo. Então, escolha bem quais as perícias que você vai ser treinado, porque elas que vão determinar o que você vai ter mais chances de fazer ou não, porque você vai ter um bônus maior naquilo que você for treinado, beleza? Próximo passo é escolher seus talentos. Talentos são capacidades especiais e extraordinárias, que vão aprimorar habilidades já existentes, manobras de combate, utilização de perícia, conjuração de magia, ou até oferecer poderes novos. Cada personagem ganha um talento no primeiro nível.
certas raças e classes também oferecem talentos bônus. No D&D a regra é um pouco diferente, mas eu vou falar do D&D mais pra frente. O 7º passo é você comprar o seu equipamento. Um personagem inicial, ele tem uma quantidade de ouro específico para comprar armas, armaduras e outros equipamentos de aventuras. Em níveis mais avançados, você pode também comprar ou receber do mestre, né, como prêmio para uma quest, itens mágicos, que são itens mais poderosos do que os itens comuns. 8º nível é você escolher a sua tendência. Eu vou fazer um vídeo também específico para falar das tendências, mas em termos gerais, a tendência diz como que alguém se comporta, determina suas convicções e sua visão de mundo. Vão existir eixos morais e eixos éticos. Então, o seu personagem pode ser bonzinho, pode ser maligno, ele pode respeitar a lei ou ignorar a lei. Cada combinação desses elementos produz uma filosofia diferente para o seu personagem. Mas eu falo disso no próximo vídeo. O 9º passo ele é opcional. Algumas classes vão pedir que você escolha magias, outras não. Se você precisar, você vai escolher as suas magias de acordo com o que está falando lá na sua classe. Você vai ter uma lista de magias aí no livro e você vai escolhê-las e anotar nas suas fichas. O último passo é acrescentar os toques finais. Preencher os campos que faltaram na ficha de personagem, como por exemplo classe de armadura, pontos de vida, bônus de resistência. Classe de armadura e pontos de vida funcionam de uma forma diferente. E isso é importante porque é uma coisa que eu fiquei bastante confuso quando eu fui jogar RPG pela primeira vez. No RPG de mesa existe a diferença entre acertar um inimigo, e tirar dano do inimigo. Diferente dos jogos normais, onde uma coisa e a outra estão muito juntas, aqui você primeiro vai rolar o D20, adicionar um modificador de força para ataque corpo a corpo ou de destreza para ataque à distância, para ver se você vai acertar o seu inimigo. Como que eu vou saber isso? Então, por exemplo, eu tenho mais 4 de força, por exemplo. Com esse mais 4 de força, eu rolo um D20 e cai 10. 10 mais 4 são 14. O que eu preciso saber para saber se eu acertei o meu inimigo ou não? Eu vou comparar esse 14 a CA dele. CA é a classe de armadura que todos os personagens têm. A classe de armadura, ela seria ou o número que determina a armadura, o quão dura, o quão resistente a armadura que ele está usando, o quanto que essa armadura protege ele, ou a armadura e o escudo, ou só o escudo, ou simplesmente se ele é ágil o suficiente para esquivar. Então a classe de armadura é o que vai determinar no personagem e nos inimigos o quão difícil é acertar e dar dano nele. Então eu vou rolar. O mestre também faz essa rolagem para ir contra o personagem. E o personagem, né, que são os jogadores, fazem essa rolagem para ir contra os monstros que o mestre criou lá, ou que estão lá, né, no livro dos monstros, no bestiário e etc. Então lá, 14. Vamos supor que a CA do bicho seja 12. Então, 14 passou de 12. Então, eu acertei o bicho. Aí sim, eu vou rolar o dano da arma. Cada arma vai ter um dado de dano específico. Vamos supor, a espada curta é um D6 de dano. Esse D6 é um dado de 6 lados. Então eu vou rolar o D6, somar o meu modificador de força para corpo a corpo e destreza para a distância. Então vamos supor, eu rolei um D6, deu 5. Eu tenho aquele mais 4 de força lá. São 9. Então eu tirei 9 de pontos de vida da criatura. Quando o ponto de vida zerar, você morre ou a criatura morre. Beleza? Bom, essas são as coisas básicas que você precisa saber para começar a jogar RPG e criar sua ficha de personagem. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e mandar o e-mail lá para livrodoherói@hotmail.com se você quer o PDF do livro básico de Tormenta e da ficha do personagem. Para isso você precisa ser inscrito. Eu não vou enviar o livro para quem não foi inscrito, beleza? É um jeito de vocês me ajudarem e eu ajudar vocês.
Beleza, então, um abraço e tchau!